educação no Brasil. Hoje eu participei de uma live e uma empresária hoje ela falou uma coisa muito interessante, tá? Tava batendo um papo e tal, e ela falou assim: eu na minha casa, eu tenho como pôr uma televisão de 32 polegadas em cima da mesa para o meu filho, a internet lá de casa é banda larga e ele vai se virar. Ele vai dar o jeito dele. Mas essa não é a realidade da maioria no Brasil, né? E aí, o que os senhores têm a me dizer? Tire para o ímpar aí, quem é que começa a falar? Vai lá, Edgar. Então, comendo. Cara, Alfredo, Rodrigo, assim, esse momento que a gente está vivendo da pandemia, que ataca não só o Brasil, mas o mundo todo, ela deixou alguns nervos expostos, né? E um desses nervos expostos aí que, assim, para quem está dentro da educação, sabe, há muito tempo que ele já estava lá, mas muita gente ignorava, é a questão do acesso, né, cara? O acesso da educação para todos, porque existe uma crendice, né, um mito, de que a educação no Brasil é para todos, que algumas pessoas defendem, e que todos têm acesso à educação e que só não chega em nenhum lugar porque não quer, a questão da meritocracia, né? Só que a gente sabe que o acesso à educação ele não é igualmente a todos. Você pega, por exemplo, uma escola pública. Uma escola pública, eu estudei em escola pública do 6º ano até o ensino médio, escola pública, e eu vivenciei isso como aluno e hoje vivencio como professor. O livro, muitas das vezes, chega no meio do ano e quando chega, muitas das vezes, é a versão condensada, resumida. E muitas das vezes, assim, você pega um aluno que em casa tem a questão da família destruída, né? Ele não tem uma rotina em casa, na escola, as salas superlotadas, 2 ventiladores. Quem está de fora acha assim, vê, pô, mas aquela escola está cheia de ar-condicionado, o ar-condicionado atinge todos os alunos, mas o ar-condicionado não tem manutenção e muitas das vezes nem funciona. Às vezes falta xerox para imprimir para uma prova. Então, há esse mito de que a escola é igual para todo mundo e funciona. Em contrapartida, você pega um aluno de escola particular que tem toda uma estrutura que atende ele, data show na sala, ar-condicionado em todas as turmas. Muitas das vezes, dependendo da escola particular, tem uma preocupação ali do número de alunos por sala, biblioteca, passeio escolar, nada falta para ele. O livro dele está ali já o quê? Na segunda ou terceira semana, quando começam as aulas. E hoje, com a pandemia, se revelou um outro problema, que é o quê? Nem todos têm acesso à internet, nem todos têm acesso a um computador em casa. E muitos dos alunos que têm um celular, né, esse celular dele é um celular precário, que muitas das vezes ele mal acessa, né, por um sistema ali de dados limitados. Ele acessa o Facebook, o WhatsApp, e ele não está conseguindo assistir a essa aula aí. E ainda você ainda vê, como você falou dessa empresária aí que você citou da live que participou, que ela foi bem clara: olha, meu filho tem banda larga, meu filho pode assistir as aulas numa televisão, sei lá, HD gigante de 50 polegadas, mas e a grande maioria que não está assistindo? Aí você vê a evasão escolar aumentando. Muitos alunos deixando de assistir os vídeos, né, porque não tem condições, não tem uma internet em casa. O pai, a mãe está ficando desempregado, porque muitas empresas estão demitindo para reduzir custo, e a evasão escolar aumentando. Tem a cobrança do Enem, tem a cobrança de futuramente o que vai ser esse aluno, né, se ele está tendo a matéria ali, se ele está absorvendo a matéria ou não. Então, assim, a pandemia ela escancarou a nossa educação e de que ela não é igualmente para todo mundo. Tá? E até mesmo tem aqueles alunos também, é bom estar aqui de escola particular, que está lá estudando porque o pai está fazendo um sacrifício enorme para ele estar lá. Né? Porque tem aquele aluno de escola particular que está ali também e ele não tem condições de assistir a aula e conseguir levar o estudo dele nesse período aí que a gente está vivendo. eu acho que essa pandemia, além de trazer mais à tona ainda todos esses problemas de educação,
Eu acho que ela serviu para aumentar os abismos que existem entre os níveis educacionais, entre o fundamental, o médio e o superior. Quando a gente fala dos problemas da escola pública e também da escola particular, a gente pensa no ensino fundamental 2 e no médio, mas assim, nas séries iniciais é maior ainda, porque os pais, muito deles, eles pensam na escola como o local onde deixar o filho para eles poderem trabalhar. E a escola, praticamente o ano inteiro fechada, eles estão pensando o seguinte, ó, vamos deixar na casa de um outro vizinho aí, um vizinho que às vezes não tem nem acesso à internet, então é melhor ele que fique lá para tomar conta do filho do que o garoto estudar. Então, assim, eu acho que o abismo educacional vai ser cada vez maior. Por outro lado, a gente vê que muitas dessas políticas que estão sendo colocadas em prática por causa por causa da pandemia pelo governo, são todas elas tendenciosas. No primeiro momento, se fala que cada aluno da escola, da rede estadual, vai receber um chip para poder estudar e que os professores também vão receber o chip para poder postar os trabalhos, as atividades na plataforma. A gente já está no 4º mês de pandemia, de aulas paralisadas, praticamente não veio chip nenhum e falaram que não vai vir. Por outro lado, você vê que como a educação ela continua sendo elitista. A UERJ, com todos os problemas dela, ela bateu o martelo essa semana que todo aluno cotista vai ter uma bolsa auxílio durante a pandemia, ou seja, para estimular que o cara mantenha o ritmo de estudar. O FRJ vai lá, faz um questionário onde a pessoa tem que responder se ela tem acesso ao computador, se ela tem acesso à internet, como é que é a conexão, se ela tem um ambiente propício para estudar, e a partir do momento que você vai lá e fala que não, ó, pô, comigo está tranquilo, eu tenho acesso à internet, ela vai e faz todo o apanhado de todo o corpo discente, e quem realmente disse que não pode estudar vai ter um kit para poder estudar. Ou seja, você vê como é que no nível superior, mesmo na educação pública, se consegue fazer, e na grande maioria, que é na escola pública, seja no fundamental e no médio, assim, não conseguiu, lamento, é o que a gente tem para oferecer. Então, esse abismo está cada vez crescendo mais. E, por outro lado, a gente sabe que até mesmo na rede privada, assim, fazendo a comparação nível superior e nível médio, está tendo problemas também. Tem professor que da rede privada nível superior que não está recebendo pagamento. O aluno está pagando a mensalidade, o professor não está recebendo, e por outro lado, se o professor não está recebendo, ele também não está dando aula em ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, a galera que está nesse 2020, todo mundo vai sair prejudicado de alguma forma. Eu acho que ninguém vai ter ganho educacional esse ano. Eu acho que é a gente sociabilizar as perdas. Quantas perdas vai ter perdas? Agora, quais são os níveis dessa perda? Isso que a gente vai ter que começar, e acho que a gente está de história vai ter que começar a tabelar isso para entender esse 2020 daqui a uns bons 3, 4, 5 anos. Como foi essa sociabilização dessas perdas do ano? O que é interessante é que vocês dois falaram a questão do que ficou escancarado, né? Porque, na verdade, já existia. Agora só assim, muito mais, né? Aí nítido para que só não via quem não queria, não é isso? Uhum. Né? Quem se fazia de cego. A verdade é que eu até comentei isso esses dias, né? Me parece que houve um processo, né, ao longo aí da história de vamos sucatear a educação, vamos sucatear a saúde, mas aqui o nosso assunto hoje é a educação, mas vamos sucatear a educação. E aí você chega no nível em que, diante do que nós estamos vivendo agora, do momento que estamos vivendo, que você vê que realmente o negócio foi sucateado, a coisa ficou... Concordam com essa fala de que esse abismo ele ficou escancarado por conta desse sucateamento da educação? Ficou. E eu vou te ser mais sincero, eu acho que ficou para os dois lados, tá? Ficou para o campo dos professores e para o campo dos alunos. Porque ver relato de professor que não tem acesso à internet, professor que tem que dividir computador com os filhos, que o filho está estudando e ele tem que trabalhar, então é uma coisa ou outra. Professor que realmente não tem acesso à banda larga,
E sem contar aluno que você vê na escola pública, na particular, que fulano tem acesso à internet sim, porque durante a minha aula ele fica mexendo no celular, mas na hora de mexer numa plataforma, o camarada tem que pegar e dividir o celular do pai e da mãe com os outros 3 irmãos, de séries diferentes. Então, acho que escancarou geral, tanto para o lado dos alunos quanto para o lado dos professores também. E uma outra coisa também que eu percebi, né, que ficou muito nítido isso daí, foi a grande dificuldade que muitos professores encontraram nesse momento por conta da tecnologia. Ou seja, eu escutei também uma abobrinha ontem, que eu vou falar uma coisa para vocês, escutei assim, uma aberração, que eu falei, pô, brother, perdeu um tempo de ficar de boca fechada. Porque o cara falou assim, mas o professor, os professores tinham que estar preparados para esse momento, pelo menos no que diz respeito à tecnologia. E aí eu falei, pô, cara, então de fato, você não conhece a realidade do professor, né? Que sai de uma escola, vai para outra, sai de outra, vai para uma terceira, né? É de manhã, de tarde, de noite. E onde é que o cara vai arrumar tempo para ele se aprimorar ou até mesmo para aprender sobre a tecnologia, independente de pandemia ou não, né? Independente de aula à distância ou não. Então eu percebi isso, né? Que os professores encontraram não só a dificuldade pelo fato de estar compartilhando o celular ou o computador, o notebook, mas também pelo fato de não ter o jeito com a tecnologia, né? E aí você vê a realidade, né? A expectativa e a realidade, né, são coisas realmente completamente diferentes. Não é isso, Edgar? Exatamente, cara. Uma coisa que eu já até comentei com vocês, né, em outro momento, que uma das coisas que ficou bem escancarado também com o que vem acontecendo em relação à pandemia, é que eu já até comentava isso com os alunos já presencialmente também, e alguns riam para mim quando eu dizia isso em sala de aula, que eu falava o seguinte, cara, a geração de vocês não é geração informatizada, não é geração que entende de tudo, é uma geração que eu denomino como uma geração de smartphone, né? Porque a galera acha que saber tirar uma selfie, posicionar o celular de um determinado ângulo para tirar uma selfie ou editar um videozinho rapidinho ali no celular, você já é o cara da informática, não é, né? Além de nós termos professores que não sabem o básico de informática, a grande maioria dos alunos que nasceram e se desenvolveram, né, em meio a essa tecnologia da informação, da informática, não sabem mexer. Tem aluno que não sabe mexer num PDF, tem aluno que não sabe mexer num Word, tem aluno que tem problema na digitação lá na plataforma de colocar uma potência, um grau, entendeu? Porque, assim, como eu sou professor de geografia também, às vezes a gente tem que usar graus ali, que a gente está estudando clima e tal, tem aluno que não sabe digitar. Então, assim, ela escancarou que até mesmo essa geração, que se achava a geração da informática, né, não é a geração da informática, eles sabem muito pouco também. E tem até um historiador israelense, não sei se vocês conhecem, o Yuval Noah Harari, né? Ele fala o seguinte, que daqui a uns anos, que na realidade, eu até comento isso também, que ele é uma cópia do Milton Santos, porque grande parte das coisas que ele fala, o Milton Santos já disse lá na década de 80 e 90, né? Mas ele vem fortalecendo esse discurso, aparecendo como novo para muita gente. E ele fala o seguinte, né? Assim como o Milton Santos também falava, vai chegar uma hora, e agora a gente está mais próximo dessa hora, porque a pandemia está acelerando isso, né? Que a educação ela vai se informatizar. E tanto os professores como os alunos terão que passar por uma reciclagem, né? Porque essa nova realidade que a gente está vivendo agora, essa nova realidade, vai obrigar tanto os professores como os alunos a ter uma aparelhagem melhor, né? Acesso à banda larga. E quando a gente fala isso daqui, parece ser algo tranquilo para quem está do outro lado ouvindo, vou pedir uma internet. Mas, cara, nós temos aí um pouco mais da metade da população, deve chegar a uns 70%, 80% falando por alto, que ganha um pouco mais acima de um salário mínimo, que é 1.200 e pouco, né? Aí você bota aí na conta mensal dessa pessoa uma banda larga que é 100 e poucos reais,
mais um computador bom, que em média deve estar em uns R$ 1.500, R$ 1.800, né? Como que ele vai se manter? Como que ele vai se inserir dentro dessa nova realidade? Que aí a gente retorna a discursos que já eram falados lá na década de 80 e 90, que quando a gente vai citar aqui no Brasil, sempre vem um te aponta, você é comunista. Que é como Comunista. distribuição de renda. Não adianta você falar em educação informatizada no futuro, né? Se o nosso país hoje é a 8ª economia do mundo, já chegamos a ser a 6ª, né? E nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo. Como que o cara vai ter acesso a uma internet de qualidade, a um computador de qualidade, a uma plataforma de qualidade, se ele não consegue nem sobreviver direito com o que ele ganha? Então, assim, eu acho meio hipócrita de certas partes dos governantes, alguns empresários, e até gente do dia a dia mesmo, que acha que entende de determinados assuntos e quer sair por aí falando, né? Não tem como a gente informatizar o nosso estudo como está sendo na Europa, em alguns outros lugares do mundo, sendo que o cidadão ele não consegue ganhar o mínimo para ele se manter ali as suas necessidades básicas. Então, isso também está ficando muito escancarado e vai se escancarar ainda mais se a pandemia persistir aí, até porque os cientistas falam que a vacina, a previsão é 2022, o mundo voltar ao normal é 2022. Não, e assim, você falou uma coisa que tem me chamado também a atenção, voltando ao tema que eu estava comentando antes do intervalo, de como que está ficando esse abismo entre os segmentos. Só para vocês terem uma ideia, a FRJ ela não tem uma plataforma para poder dar aula. E já bateram o martelo que não tem verba para poder fazer uma plataforma que atenda todos os cursos e as particularidades dos cursos. Então, cada curso, cada programa vai ter que pagar sua plataforma, ou criar sua plataforma para poder fazer o ensino para os alunos. Ou seja, eles vão dar conectividade, mas não vão dar o suporte técnico para poder fazer o ensino. E uma outra coisa que também tem me chamado muita atenção é que essa pandemia, esse ensino virtual, revelou e mostrou como que a gente está vulnerável do nosso lugar de fala. Os professores sendo expostos de uma forma como nunca antes foi visto, ou seja, quando dentro daquele espaço da sala de aula, a gente tem o domínio do nosso conhecimento científico e como que isso hoje ele pode ser amplamente questionável, pode ser recortado, pode ser editado contra o nosso próprio trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Foi batido o martelo que no nível superior, por questões políticas, governamentais, sociais atuais, nenhuma aula no ensino superior ela vai ser gravada. O aluno tem que assistir ao vivo, senão ele perdeu a aula. Ele vai ter bibliografia, ele vai ter, porque os professores estão com medo do que pode ser feito com essas falas durante as aulas. Até por pessoas estranhas estarem entrando nas lives, compartilhando coisas, pegando gravação de live, fazendo recorte para poder usar aquilo contra o professor. E a gente está assim, são tempos sombrios, isso está afetando diretamente esse trabalho nesse ambiente virtual. E eu falo para vocês, eu coloco lá na minha gravação, quando eu vou disponibilizar um link, essa aula é para fins didáticos. Não é autorizado nenhum tipo de uso que não seja dentro dessa plataforma, total ou parcialmente. Eu tenho que avisar isso, porque a gente não sabe o alcance da nossa aula. Dentro da sala de aula, você sabe o alcance até, no mínimo, até onde pode chegar. Agora, no ambiente virtual, a gente perdeu completamente esse controle. Na verdade, a internet ficou quase um ambiente sem controle, né? É quase que um ambiente sem controle, é quase, né? Hoje nós temos leis que nos asseguram né, uma coisa aqui ou outra ali, mas há um tempo atrás era praticamente um ambiente sem controle algum. Território sem lei. Território sem lei. Chegou um bom tempo, ela ficou um território sem lei. Hoje não, hoje existem, né, leis no Brasil e que nos asseguram, né, a nossa privacidade em certos aspectos e tal. Mas o que me chamou a atenção aí foi essa questão, por exemplo, que o Edgar comentava ainda agora,
o cara não ter, né, o pai de família ali não ter condições, ele ganha um pouco mais que um salário mínimo, ele não tem condições de bancar uma internet e tal. E veja bem, isso tudo está relacionado também, né, gente, à questão de ausência de políticas públicas nas regiões mais carentes, não é isso? Onde você vê a grande deficiência. Eu escutei um pai falou para mim na semana passada ele falou para mim, eu entrei em contato com ele, né, e falei com ele assim, amigo, eu falei assim, cara, e aí, como é que tá a situação? Ele falou, cara, eu tirei meus filhos da escola. E aí eu falei assim, pô, mas são dois. Eu falei, pô, você tirou os dois? Ele falou, eu tirei os dois da escola, eu não tenho condições de manter. Não deu, não tô tendo condições de manter. Então, assim, óbvio, ele é uma instituição privada, então ele não teve condições de manter. Mas aí quando ele tirou os filhos da escola, ele pensou, bom, vou esperar a escola pública, né? Ele chegou à conclusão, meus filhos vão ficar em casa e esse ano ficou um ano perdido. Ele não tem condições de pagar a escola, e aí, Edgar, aquilo que você estava falando ainda há pouco, né? Ele teve que sacrificar, né? Entre comer e pagar a escola, ele optou em comer e não pagar a escola dos filhos. Não pode levar para a escola pública porque não está no mesmo nível, né? No mesmo patamar que a escola particular em vários aspectos, no que diz respeito não a questão docente, né? Não a questão do professor em si, do ensino que é praticado, mas sim a questão da estrutura, da infraestrutura, da logística. Então, assim, a ausência de políticas públicas no país, né, que investimentos na área que vai garantir o futuro lá na frente. É o que eu falo para os alunos na sala de aula. Eu falo assim, gente, se houver um investimento em educação, a gente para de comprar tecnologia, né? Porque a gente vende comida para o exterior e compra a tecnologia do exterior. Se nós investirmos em educação, a gente para de comprar tecnologia, nós vamos fabricar a nossa própria tecnologia, nós vamos ter a tecnologia de ponta no mesmo nível que os caras lá de fora. Mas acontece que, né, infelizmente, a América Latina ela vive esse histórico, ela vive, né, essa herança do subdesenvolvimento, né? Que começa onde? Lá na exploração da colonização. Vem a colonização, a exploração, e explora, aí vem os processos de independência, mas continuamos sendo explorados pelo exterior, né? Inicialmente pelas nações europeias e hoje pelo capitalismo norte-americano. Enfim, somos considerados o celeiro do mundo, né? No que diz respeito à comida, em alimentação, produzimos em grande quantidade, mas a tecnologia hoje, nesse momento que nós precisávamos tanto dela, a maioria não teve. E isso é também alarmante, né? E aí você vê um pai de família, ter que optar em tirar os filhos da escola, né, para poder comer, aí você começa de fato a enxergar que você não está errado. Pô, de fato temos sim um abismo na educação, mas é um abismo social que está relacionado à má distribuição de renda, que provoca a desigualdade social nesse país. E aí você vê, infelizmente, a renda concentrada na mão de poucos. Uma outra coisa também que me chamou a atenção aí foi com relação ao que vocês falavam ainda agora sobre a geração aí do smartphone, né? Essa geração também, ela também tem uma outra curiosidade que não é a pauta aqui, mas a gente precisa falar. Ela é muito limitada, né, no acesso à internet. E eles acham, né, Rodrigo, que a internet é o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter. E não é, né? A internet é uma coisa. A internet é o mundo conectado. E não é simplesmente a rede social ali, o WhatsApp e o Facebook. E aí essa geração termina sendo abastecida de informações que só chega por meio dessas redes sociais. E ele, por conta de ter os dados ali limitados, ele não vai consultar se aquela informação que ele recebe ali procede, se é uma fake news ou não. Então,
Olha como é que uma coisa leva a outra, não é não, Rodrigo? Não, no geral, essa geração ela está se contentando com o mínimo da informação. Ela não está querendo mais aprofundar nenhum tipo de informação, ou por questões tecnológicas, ou por questões também de falta de interesse, porque nós chegamos ao ponto de que hoje saber o mínimo é o suficiente para você saber, para você sobreviver nessa sociedade. O senso comum acredita que saber o mínimo de cada coisa é o que é suficiente para você sobreviver. Isso está totalmente de acordo, ou isso é uma consequência perversa dessa política pública de que o Brasil tem que bater metas educacionais internacionais, onde você não se preocupa em você investir em educação. Você tem que mascarar dados para você bater essas metas educacionais internacionais. Então, é o seguinte, se a gente precisa ter 80%, 90%, 98% da população alfabetizada, não interessa se é um analfabeto funcional, eu quero bater a meta de que ele está alfabetizado. Não me interessa que o Brasil é um dos penúltimos em matemática, mas a gente tem que ter 1%, 2% só reprovados dentro de uma sala de aula no ensino público. Ou seja, é uma lógica perversa. Você bate uma meta, mas bate uma meta mascarando o resultado. Aí quando você chega, o governo fazendo isso, e uma população se contentando com o mínimo, uma população que se contenta, principalmente essa classe, esses jovens que estão na escola, que se contentam em saber aplicar 6 tipos de filtro diferentes numa foto no Instagram, então você já vê que o negócio não vai se resolver nem tão cedo. Sim. Edgar. Assim, gente, uma das coisas relacionadas a isso tudo que a gente está falando, né, que eu acho também bem preocupante, eu acho que se intensificou mais no Brasil de 2014 para cá, que até a gente falou no outro momento, né, essa sucateamento que o serviço público vem sofrendo, não só a educação, mas o serviço público em geral, né? E assim, eu noto, e eu creio que vocês também já devem ter percebido isso, que é aqueles que mais são atingidos pelo sucateamento do serviço público são aqueles que mais defendem, né? Aqueles que mais vão precisar. Eu costumo dizer o seguinte, tu pega um cidadão, ele criou vida no Estado, coloca os filhos, as mulheres, parentes, vira uma monarquia no Estado, mas esse cidadão que criou a vida dele no Estado, nunca trabalhou em uma instituição privada, diz para o outro que está lá do outro lado que o Estado é ruim, e quem depende do Estado é vagabundo. Esse cara que criou uma vida no Estado, colocou toda a família, emprega todos os amigos no Estado, mas ele está dizendo para você que o Estado é ruim e quem depende do Estado é vagabundo. Aí você começa a ver gente, como eu falei, a gente tem uma maioria massacrante no Brasil que vive com pouco mais de R$ 1.200, repetindo esses discursos, né? E ao mesmo tempo popularizam o discurso de que se eu aparecer falando que a renda tem que ser melhor distribuída, esse papo de que o Brasil está quebrado é balela, tá? Que nós estamos entre as maiores economias do mundo e, na realidade, a renda no Brasil está concentrada na mão de uma minoria, esse cidadão aparece me apontando que eu sou comunista, que eu sou petista, isso, que eu sou aquilo. Só que ele não consegue ver que o principal atingido com esse discurso que ele está defendendo será ele mesmo, né? Se você defende um serviço público ruim, de que quem depende daquilo ali é vagabundo e que você não precisa dele, aí chega um momento como agora, que nós estamos vivendo com a pandemia, quem vai socorrer esse indivíduo? O Estado. Entendeu? Aí ele começa a falar que o Estado é isso, o Estado é aquilo, mas você, a vida toda, grande parte da sua vida, você não falou que o Estado é isso e aquilo, quem está te socorrendo é o Estado. Então, se lá atrás você brigasse, eu falo sempre o seguinte, quando a gente vai estudar ideologias ali, eu falo, gente, nem o capitalismo quer o fim do Estado. O capitalismo ele quer a diminuição do Estado, né? E que ele seja controlado pelas elites. Agora, o capitalismo neoliberal, que é mais avançado, ele vai avançar ali no que o liberalismo dava, que é o direito ao bem-estar social, e vai começar a tirar o bem-estar social da população, que é o quê? Educação, saúde, segurança, a água. Aí você começa a já ver discursos no meio político e empresarial de que vamos privatizar a água, vamos terceirizar a educação, vamos terceirizar a segurança. Mas, cara,
essas pessoas que estão defendendo esses discursos, eles não param para raciocinar. Quanto que eu ganho por mês? Será que eu vou conseguir pagar por isso tudo? Ou a gente está vivendo numa ilusão, que é a aventura que o Chile entrou aí no início dos anos 2000, e hoje está lá quase que uma guerra civil ferrenha no Chile, onde a população está vendo que eles avançaram tanto dentro das ideias neoliberais que agora eles não conseguem pagar por tudo, estão basicamente jogados ao relento e estão lá fazendo protestos para mais Estado. Então, esse discurso aí de popularizar, de que o Estado é ruim, de quem defende o Estado é comunista, de quem vive do Estado é vagabundo, acabou atingindo mais ainda a população, e é essa população que hoje está desassistida e ao relento aí com o que a gente está vivendo. E essa então, o que muito contribui para isso é essa população não ter acesso à informação, um leque de informações para que ela possa comparar, né? Para que ela possa verificar se procede ou se não procede. E aí ela, por ser, né, limitada em vários aspectos, né, na sua formação, na sua falta de informação, ou até no que o Rodrigo falou, no seu desinteresse em buscar a informação, ela se contenta com qualquer discurso e ela acha que procede, né? E ela acha até bonito dizer, o Estado não presta, como eu já recentemente ouvi, né? O Estado não presta. E o Estado não presta, mas aí, e agora, né? E agora está aí todo mundo na mão do Estado. Você citou a questão do Chile aí, foi o que eu falei numa reunião também que eu participei na semana passada, eu falei, o Chile, o processo que iniciou ali, né, na transição da década de 90 para os anos 2000, a médio prazo, meu irmão, não foi nem a longo prazo não, porque, né, nós estamos em 2020, 2 décadas aí, 3 décadas no máximo, o caldo entornou. Então, assim, a conta veio alta. Eles começaram a perceber o que estava acontecendo, os problemas sociais, o índice de suicídio, e muita gente dizendo que aquilo era balela, que aquilo era conversa fiada, né? Então, assim... que fizeram lá, Alfredo, o Chile hoje, a reforma da Previdência que fizeram no Chile, o Chile está dentro dos países com maiores números de suicídio. Sim, sim, com certeza. E aí, o cara tá vendo, meu avô tá se matando, minha avó tá se matando. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então, os caras foram para as ruas, porque, peraí, se está acontecendo isso aqui com o idoso, o que vai acontecer comigo lá na frente? Você está entendendo? Então, assim, se você não tem uma população, se você não tem uma sociedade informada, se você não tem uma sociedade que tem acesso à informação, que tem acesso à informática, à tecnologia, à internet, que não seja somente as suas redes sociais, essa população vai ser facilmente manobrada, né? A famosa massa de manobra, né? Ela vai ser manipulada, ela vai ser enganada o tempo todo, porque a gente não vê eu não vejo a médio prazo nem a longo prazo uma política aí que esteja voltada para tirar o Brasil desse cenário aí da educação. Não, e você falou uma coisa, Alfredo, e concordando também com o Edgar, é o problema de que você tem uma elite econômica, né? Porque cada vez mais eu me convenço que a elite brasileira não é uma elite intelectual, uma elite que ataca a ciência, uma elite que ataca professor, não é uma elite intelectual, é uma elite econômica só, apenas isso. Oi. Rodrigo, te interromper um pouquinho, só para dar um adendo aí do que tu falou. Você falou que a nossa elite não é elite econômica. Cara, não é elite intelectual. Intelectual, né? Concordo contigo em número, gênero e grau. Por quê? Se a gente for fazer uma leitura histórica, a nossa elite ela se formou de traficantes de escravos, entendeu? Latifundiário. De traficantes de escravos, uma elite de que usava mão de obra escrava e que depois não, aquela mão de obra escrava negra africana, não tinha mais nada ali a oferecer. O que eles fizeram? Jogaram o elemento e trouxeram o imigrante para adaptar uma escravidão. Então, assim, a nossa elite se formou com um pensamento totalmente escravocrata e eram latifundiários que muito mal sabiam ler e escrever. E assim foi se passando esse pensamento. E por que eu penso nisso? Porque
O problema é que você tem uma elite econômica que tem esse discurso, mas você vê que essa classe, que é a classe oprimida por essa elite econômica, hoje ela comprou esse discurso e ela revende o discurso e briga com você quando você mostra para ela que aquela pessoa está errada. Eles não aceitam que você mostre a realidade para eles, porque a elite elite econômica mostrou que assim, tipo, olha, se você é pobre, você vai continuar sendo pobre, mas você não pode defender o pobre, você tem que defender a gente. Aí você tem, por exemplo, eu vejo gente que conhece pessoas do seu convívio social que recebe o Bolsa Família para não morrer de fome, e a pessoa vai lá e fala que é contra o Bolsa Família. Ok. Ao mesmo tempo que a elite econômica critica o Bolsa Família, mas aí tem um parentesco com o português, aí vai morar na Europa, porque lá na Europa a União Europeia paga se você tiver um filho lá em Portugal. Porra, isso não é Bolsa Família? É um Bolsa Família da União Europeia. Mas então aqui dentro você critica que o pobre recebe, mas tu sai daqui e vai para Lisboa para poder ganhar o Bolsa Família de lá. Então, tipo, o problema, a elite fazer isso, a gente sabe que a elite vai continuar fazendo. O problema é o pobre comprou já esse discurso há muito tempo e hoje ele defende mais do que, se bobear, mais do que a própria elite isso. Exatamente. Ele vestiu a camisa que não é dele, né? Ele vestiu a camisa do opressor. Não é isso, Edgar? Ele vestiu a camisa do opressor. Ele comprou o discurso do opressor, sendo ele o oprimido, né? E infelizmente a gente vê isso. Eu vejo isso na sala de aula. Eu vejo alunos com esse discurso e eu fico assim perplexo. E aí eu falo para eles, né? Eu cito assim, cara, você quer visitar a Rural comigo? Eu te levo para você conhecer o estacionamento da Rural, para você ver a quantidade de carros que tem lá, dos alunos, dos filhos de bacana que estudam lá, que a vaga é sua, porque você é o filho do pobre. Aquela vaga lá era para ser sua. Mas aí você fica com esse discurso aí de que o público não presta, que o público não funciona, que os professores de lá não são bons. E a Pelo amor de Deus, sala de aula não tem ar-condicionado. Não tem, aí eu falei assim, você fica com esse discurso, mas por que o filho do bacana quer estudar lá? Tem alguma coisa errada nessa matemática aí, meu irmão. Tem algum dígito errado aí, porque tipo assim, o filho do bacana quer ir para lá. Ele quer estudar lá. Agora você que é o filho do pobre, você se contenta em ir para ali para a faculdade particular, pagar particular, beleza? Porque para você a pública é ruim. Você botou isso dentro da sua cabeça e pronto. Aí o cara tá lá, vai ter os melhores professores, não é? A nível superior, tem lá a melhor formação, e quando ele sair de lá, aquela história que você contou da outra vez do pessoal de jaleco branco lá no refeitório lá, né? Eles vão lá, vão estudar, vão se formar na vaga que é para o filho do trabalhador, entendeu? Vai reforçar o ciclo. Eles vão ter filhos que vão ter a mesma mentalidade. Isso aí. Não, vou trabalhar na clínica do meu pai, entendeu? E o cara que aqui, o filho do trabalhador, ele não entende, meu irmão, que aquilo dali é para ele, né? Infelizmente, para mim, o sistema de cotas tinha que funcionar dessa seguinte forma. Você, Rodrigo Carvalho, teu pai é empresário, é o dono da rede de Pão de Açúcar, infelizmente, a vaga aqui não é para você, você tem que ir para lá. Você, Edgar Brasil, teu pai é o quê? Lanterneiro? Pode vir, filho, sua vaga aqui na Universidade Federal. Infelizmente, mas aí o oprimido, ele está usando o discurso e a camisa do opressor. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Um bate-papo sobre a educação, sobre esse abismo que se mostrou durante esse período que estamos vivendo, do isolamento social, dessa pandemia. Aguarde o próximo vídeo e os próximos convidados que estarão aqui conosco, trocando informações, trocando uma ideia. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Até a próxima.